igreja? Amém. Estão felizes? Também, depois de um banquete desse, né, tem mais é que estar feliz mesmo, né? Não tem como, numa manhã maravilhosa na presença do Senhor. Glória a Deus. Vamos orar? Coloca a mão no seu coração. Eu peço a Deus que realmente Ele possa me usar nessa manhã, mas eu queria que você agora pedisse para Deus, sondar seu coração e preparar essa terra. Fala, Senhor, eu quero ouvir a Tua voz, a Tua palavra. Eu aqui apenas sou o carteiro. Eu vim trazer a mensagem, mas é uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, uma palavra que vai definir a tua vida. Muitas saíram de casa hoje falando, Senhor, eu preciso de uma resposta. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você. Senhor, em nome de Jesus, acampa, meu Pai, os seus anjos, Senhor, neste lugar. Meu Pai, eu te peço agora que o Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, repreenda todo inimigo que queira roubar a tua palavra, através de sono, através de atitudes, meu Pai. Que essas mulheres, meu Pai, possam sair daqui hoje, meu Pai, cheias da tua presença. A tua palavra, meu Pai, é que traz vida, a tua palavra é que traz cura, Senhor. E é nisso que nós cremos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Abra a tua Bíblia no livro de Ruth. Oh, glória! Quem gosta do livro de Ruth, da história de Ruth? Então preste atenção, porque eu também amo, hein? Ruth, capítulo 1, versículo 16 e 17, nós vamos ler. Acharam? E algumas mulheres estão lá abrindo, abram aí, e depois não fechem, hein? Que nós vamos ler bastante aí esse capítulo 1. Diz assim, Ruth, porém, respondeu, não insista comigo que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo. E o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei. E ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Pode sentar glorificando a Deus. Queridas, Ruth não comandou uma guerra e nem profetizou como Débora. Essa não é a história dela. Ela também não se tornou rainha para livrar uma nação como Esther. Ela não foi esposa de Abraão como Sara. E também não foi a mãe de Moisés como Joquebede. A história dela é bem diferente dessas mulheres que também nós conhecemos, né? E que realmente acende o nosso coração, alimenta a nossa fé. A sua postura, a sua história, as suas decisões, fala assim, decisões, fizeram de Ruth um marco na história de Israel. Fizeram desta mulher uma das mais importantes da Bíblia, porque ela se tornou avó de Davi. Ela se tornou, entrando na genealogia de Jesus. Como assim? Através da sua decisão, das suas decisões, das suas escolhas. Preste bem atenção. Quando a gente começou a falar, Ruth, oh, glória a Deus, né? Algumas se alegraram. Entender por quê? Porque através das decisões, das atitudes, com tudo que ela enfrentou na vida, fez com que essa mulher marcasse uma geração. Fez com que essa mulher marcasse a história. E até hoje a gente fala. E por isso ela teve um futuro glorioso. Talvez você veio hoje nesse encontro convidada, ou você é daqui. Talvez você já é crente, como a gente fala, né? Durante um tempo. Mas alguma coisa está emperrada na sua vida. Alguma coisa não sai do lugar. Você vem para a igreja, volta para a igreja. Você vem para a igreja, volta para a igreja. E parece que nada muda na sua vida. Parece que tem alguma coisa lá dentro da tua casa ou na sua vida pessoal, que não
Então dá uma guinada, mas eu quero te dizer que nesta manhã é isso que o Senhor tem para você. Você não vai sair daqui da mesma maneira se você se atentar à palavra. Eu não posso chegar aqui e falar, você não vai sair daqui da mesma maneira. Não. A palavra de Deus é viva e eficaz, mas existe a tua parte. Olha para essa mulher linda e fala assim, faça a sua parte. Vamos entender a história, então? Diz assim, lá no capítulo 1, versículo 1. Na época dos juízes, houve fome na terra. Fala assim, fome na terra. Eu não sei se alguém já passou fome. Eu, glória a Deus, nunca passei. Já senti vontade de comer. É diferente. A gente passa um horário, a gente sente vontade de comer. Agora, fome, graças a Deus, eu nunca passei. Mas talvez você tenha aí uma história que você passou fome. Você sabe, você conhece a fome. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos. Um homem com a mulher e os 2 filhos foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Este homem chamava-se Elimeleque e sua mulher Noemi. E seus 2 filhos, Malom e Quilion. E eram efrateus de Belém de Judá. E chegaram a Moabe e lá ficavam. Por que eu pedi para você repetir sobre fome? Belém quer dizer casa do pão. E a casa do pão estava faltando pão. Na casa do pão estava faltando pão. Por que muitas vezes nós estamos aqui na casa do pão? Palavra viva, o pão vivo que desceu do céu. Quando alguma coisa acontece na nossa vida, a primeira coisa que a gente pensa em fazer é, vamos sair da casa do pão. Vamos sair da casa do pão, vamos sair da igreja. Quantas vezes já não passou aí pela sua cabeça? Ou de repente você está fora da casa do pão. Você está aqui hoje porque, como foi dito já aqui neste altar pela pastora, o Espírito Santo te trouxe para mudar a sua vida. Mas muitas vezes, por causa de um probleminha, por uma situação, a primeira coisa que a gente quer fazer é sair para a casa do pão. E esta família fez isso. E eles foram para Moabe. Só que os moabitas, eram povos que adoravam diversos deuses. Eles adoravam diversos deuses. E Moabe era uma terra amaldiçoada pelo próprio Deus. Gente, para. Como é que eu vou para um lugar que eu sei que é amaldiçoado? É forte, porque muitas vezes a gente coloca nossos pés em lugares que são amaldiçoados. Muitas vezes a gente vai lá. Nós sabemos que é errado, mas a gente vai lá e dá uma pisadinha. E a gente vai, não, ninguém está vendo. Quem está vendo? Deus está vendo. São coisas que a gente precisa entender. No versículo 3, olha o que aconteceu com essa família que foram para Moabe, para essa terra amaldiçoada. Morreu Elimeleque, marido de Noemi. Ela ficou viúva. E ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas. Uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, os 2 filhos se casaram. Morreram também Malom e... Ai, meu Deus. E Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Sabe, quando a gente lê, mas quando a gente se coloca no lugar, eu não sei, tem alguma viúva aqui? Tem alguém que é viúva? Ali, uma viúva. Tem alguém que já perdeu algum filho? Olha lá. É uma dor imensurável, não é? É uma dor que... Agora, você imagina você perder o seu marido e os seus 2 únicos filhos. Você imagina. Você que é mãe, imagina você perder o seu filho. Para a gente poder entender a história, para a gente poder, sabe, tem que se colocar... Quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que entrar dentro da história, para que a gente possa entender. E a lei mosaica estabelecia que os filhos de Israel, eles não deveriam se casar com mulheres de outras nações. E esses 2 meninos lá em Moabe, naquela terra, se casaram com 2 mulheres moabitas.
Olha o quadro que a gente vai entender. No versículo 6 diz assim: quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, ela decidiu voltar com as suas 2 noras para sua terra. Está tendo pão de novo lá na casa do pão. Por mais que tenha problema, a casa do pão sempre vai ser casa do pão. Deus nunca abandona a casa do pão. Nunca abandona. Então, Deus, o Espírito Santo já está falando com você. Nunca abandone a casa do pão. Mas está ruim. Continua na casa do pão. Essa semana eu tenho uma jovem lá na igreja que ela virou para mim e falou: pastora, eu preciso de ajuda. Eu estou desviada dentro da igreja. Como Deus, glória a Deus. Dê um glória a Deus. É melhor ela falar para mim que eu vou ajudá-la do que ela pegar e sair da casa do pão. Como eu já estava com essa palavra, eu falei: não saia da casa do pão. Porque é aqui que teu espírito vai se fortalecer. Você enfraqueceu, mas é aqui que o Senhor vai renovar as suas forças. Eu não tenho vontade de vir. Eu falei: então traga o seu corpo. Não tenho vontade de ir, mas leva o seu corpo. Arranca o seu corpo, traz. É assim que eu estou fazendo com ela. Não saia da casa do pão. Na fronteira, Noemi fala para suas noras, né? Porque ela ia voltar lá para a casa do pão, vai voltar lá para Belém. E aí ela fala para suas noras no versículo 8: voltem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. E elas começaram a chorar, porque querendo ou não, nora, tinha um convívio. E Noemi explicou para elas que não podia mais dar filho, não podia mais ter filho para poder dar para elas casarem. Não tinha mais condição. Orfa pegou o caminho, chorando, deu um abraço nela, virou as costas e voltou para a sua terra. Voltou para o seu povo. E nunca mais foi falado na Bíblia. Nunca mais Orfa é citada na Bíblia. Ela simplesmente voltou para o seu passado. Ela simplesmente se despediu, falou: vou voltar para a minha mãe, para os meus pais e vou voltar para os meus deuses. Lembra que eu falei? Moabitas eles adoravam vários deuses. E ela falou: vou voltar lá para os meus deuses. No versículo 15, diz assim: então Noemi falou para Ruth: veja sua concunhada, está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Porém Ruth disse: não insistas comigo, foi o que nós lemos, que te deixe e não a mais acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, o teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Uma virou as costas e foi embora. Voltou para o seu passado. Agora vocês vão ver a história daquela que virou e falou: eu quero esse seu Deus. Eu quero te servir. Espera um pouquinho. Elas estavam viúvas. Elas estavam cheias de dores. Mas veja como Deus pega alguém do nada e muda a sua vida. Através de uma atitude. Veja como Deus pega uma pessoa do nada e muda a vida. É o que Deus pediu para eu trazer nesta manhã para vocês. Através da sua atitude, Deus vai mudar a sua vida. Deus faz, Ele faz. Mas precisa a nossa parte. É muito fácil dar glória a Deus. Quando Deus faz glória a Deus. Tá bom, mas existe, eu não posso aqui pregar um evangelho que não seja verdadeiro. Eu preciso fazer a minha parte. Você precisa fazer a sua parte. Você veio buscar uma resposta de Deus. Deus já está falando. Faça aquilo que eu pedi para fazer. Faça aquilo que eu já coloquei no teu coração.
Age daquela maneira que eu vou ser com você. Mas não retroceda. Não faça igual órfã. Não volte para trás, pastora. Não volte a adorar vários deuses. Não, olha aqui o exemplo de Ruth. Veja como alguém do nada. Mas por que alguém do nada? Ruth era moabita. Um povo amaldiçoado pelo próprio Deus. Vamos parar para pensar? Eu fui estudar. Como é que eu posso ser abençoada se eu nasci na terra que Deus amaldiçoou? Gente, que forte isso! Como é que eu posso ser abençoada, pastora, se eu sou moabita e o meu Deus, o Deus da minha sogra, está falando que esse Deus é o Deus maravilhoso que muda a história, mas como é que ele vai mudar a minha história se ele amaldiçoou de onde eu vim? Sabe o que Deus está falando? Não importa o seu passado. Não importa o que fizeram com você. Não importa o que você sofreu. Não importa, Ele é Deus para mudar a sua vida. Não importa. Mas pastora, a senhora não conhece a minha história. Eu não conheço, mas o meu Deus conhece. E Ele é Deus para mudar o teu cativeiro. Ele é Deus para mudar a tua história. Recebe essa palavra que é de Deus nesta manhã. Não tem mais jeito. Quem diz que não tem mais jeito? Para o nosso Deus não há impossível. Se teve jeito aqui para Ruth. Gente, para. Pastor, eu vim de uma terra amaldiçoada. Ruth também. Então você está no lucro. É só você tomar atitude. Pastora, a senhora não conhece a minha história, mas ele conhece. E ele falou que ele mudou a história de Ruth. E ele falou, Elaine, vai lá naquela manhã e fala para o meu povo, para mulheres, que eu vou mudar a história delas. Sabe o que importa, o que vai fazer a diferença? É a sua atitude a partir de hoje. É a sua atitude a partir de hoje é que vai fazer toda a diferença para que esse Deus possa mudar a sua vida. Sabe qual a coisa mais difícil hoje na igreja? Encontrar pessoas com caráter cristão. Muito a gente se converte, aceita Jesus, só que venha como estás, mas não vai ficar do jeito que está. E nós precisamos mudar o nosso caráter. Gente, cá entre nós somos mulheres, mas a gente é birrentinha, né? A gente é cheio de querer. Eu sempre falo assim, quem é casada? Cheio de querer, às vezes querer convencer seu marido, dar um 7-1 em cima dele, né? Isso é caráter cristão? Eu sei que é difícil, mas quantas mulheres não gostam de fazer um charminho tal, porque conhece a fraqueza do marido? Só que Deus fala, eu vou te mudar nessa manhã. Porque se até agora a sua vida não mudou, é porque você quer continuar com as práticas antigas. A gente precisa mudar. E nós vamos aprender agora com Ruth o caráter que fez a diferença sobre a vida da Ruth. Primeiro deles é fidelidade. Fala fidelidade. Ruth, ela foi fiel a Noemi. Ela foi fiel a Noemi. Ela ficou com a Noemi o tempo que foi, mas na hora da tristeza, ela não abandonou Noemi. Na hora que o marido dela faleceu, que os filhos de Noemi morreram, o marido morreu, ela permaneceu ali firme ao lado de Noemi. Fidelidade. Ruth ficou ali com ela. Você é fiel? Responde para você. Deus é fiel conosco. Mas você é fiel com Deus? Ou qualquer coisa, qualquer bicudinho, qualquer coisa que não acontece do jeito que você programou? Porque tem umas pessoas que abrem uns jejuns assim. Aqui não, viu, pastora? Só lá no Parque do Carmo. Só lá na ZL. Só lá na ZL. Na ZL, vou te falar, pastora, lá você vai saber, né, pastora? Lá na ZL, assim, eu vou abrir um jejum de 30 dias com o Senhor. Se o Senhor não fizer, eu saio da igreja.
Mas tem, botando ordem para Deus. Você tem que me responder nesse prazo. Se não for nesse prazo, eu vou. Aí eu saio. Cadê a sua fidelidade com Deus? A sua fidelidade é só quando Ele, é que nem farmácia, você vai lá e compra o remédio, toda hora você vai lá e vai usar Ele? Seja como Ruth. A sua atitude hoje vai definir o seu amanhã. Ruth, ela foi fiel na amargura. E na amargura, muita gente às vezes sofre um luto, perde esposo, perde filho, não vem mais para a igreja porque Deus levou, como se ela fosse ficar para a semente. Ela não vai morrer, entendeu? A hora chega para todo mundo. Todo mundo tem o número aqui de uma ficha, olha aí a sua mão. Você sabe, conseguiu enxergar? Pois é, então ninguém sabe nem o dia nem a hora. Mas o meu dia vai chegar e o seu também. Entendeu? Cadê a nossa fidelidade? Nós precisamos ter esse caráter, sabe, de fidelidade. Precisamos ser fiéis. Tem mulheres aqui que mentem demais. Isso é muito forte. Isso, eu posso te dizer uma coisa, para você nunca mais mentir, quem quer ouvir? Eu vou te falar na palavra. O pai da mentira é o? Se você mente, você acabou de fazer aliança com quem? É forte. Eu precisei disso, dessa palavra, para eu poder sair da mentira quando eu me converti, porque eu mentia demais. Até que eu aprendi que todas as vezes que eu conto uma mentirinha, eu estou fazendo aliança com Satanás. É forte. Porque quando você faz aliança com Satanás, tudo que é ruim vai vir sobre a tua vida. Então, quando você deslizar e mentir, peça perdão na hora. Amém? Porque o Espírito Santo está nos moldando. E Ruth, ela voltou com uma sogra amargurada para uma terra desconhecida. Que vantagem que ela tinha nisso? Nenhuma, mas a fidelidade. A fidelidade dela foi tremenda. Seja fiel, mulher. Amém? A primeira a seu Deus. Seja fiel com todas as pessoas que estão ao seu lado. Deixa a falsidade para depois. Não fala mal da outra. Eu vou falar, pastor, hein? Para de falar mal da outra. Tem coceira na língua. Para de falar mal. Seja fiel. Gente, existe um princípio que é bíblico. Tudo que você planta, você... Se você falou mal de alguém, alguém vai falar mal de você. Está na hora da gente se converter. Está na hora... mas eu sou convertida. Então está na hora de você arrumar o seu caráter. Amém? Segundo, Ruth era companheira na adoração. Olha que tremendo. Você achar hoje companheiros no churrasco, companheiros para você ir para a praia, para a piscina, ir para o shopping, é fácil, não é? Agora, e para adorar? E para adorar o seu Deus? Você já chamou alguém aí para ir na tua casa para adorar a Deus? Porque, né, na hora que se reúne, eu sempre falo assim, eu amo comunhão. Lá na Maranata a gente tem muita comunhão. Mas eu falo, a comunhão, gente, é para a gente exaltar e glorificar o nome de Deus. Se a comunhão não tem esse propósito, cai fora, vai embora para sua casa. Porque já vai ser influência de Satanás. Eu me reuni numa roda, estou lá numa roda, reunida, começou um a falar mal do outro, caiu já do meu propósito. Vamos adorar o Senhor. Vamos aprender aqui com essa mulher. Essas duas mulheres, quando elas estavam lá, com Noemi, órfã e Ruth, ela imagina quantas coisas, palavras de Deus elas não ouviram. Elas ouviram um monte de palavra de Deus. Porque Noemi falava, provavelmente Noemi falava várias coisas. Elas vieram, sabe, de uma terra moabita, de uns costumes totalmente diferentes, servindo a outros deuses. Só que elas não se converteram quando estavam ali com Noemi. Como é que eu sei disso? No versículo 15, Noemi fala assim: então Noemi aconselhou, veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu... Volte com ela. Ela não estava convertida ainda. Ela só ouviu a palavra, semente.
Elas não sabem, elas não se converteram, né, com a convivência com Noemi. Mas agora a Ruth tinha que decidir, porque a órfã já tinha decidido. Ela voltou para os seus deuses, para a sua família. E Ruth, agora ela tinha que decidir. Foi na hora que ela falou: ei, o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu. Sabe o que ela falou nessa hora? Eu me converto a esse Deus. Eu me rendo a Ele. Eu vou adorar somente um Deus agora. Eu abandono todos os meus deuses para adorar somente a um. É essa atitude que nós temos que ter, de adorar somente a um Deus. Queridos, a Bíblia diz que Deus sabe o peso do vento. A Bíblia fala que Ele conhece a velocidade da luz, onde mora a luz. Ele conhece as estrelas pelo nome. Conhece a profundeza dos abismos no universo. Deus sabe onde estão os tesouros do universo. Mas Jesus diz que Deus procura uma joia lapidada. Ele sabe de tudo. Mas lá em João 4:23, olha o que diz. Preste atenção. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores. Se Ele procura, é porque Ele ainda não achou. Isso é muito forte. Você é adoradora? Adoradora não é levantar aqui vou cantar, olha, nós louvamos aqui. Ser adoradora não é isso. Adoração é ter um estilo de vida. Adoração é adorar apenas um Deus. Eu adoro, com essa minha boca, eu adoro ao meu Pai Todo-Poderoso. Só que eu chego lá na minha casa, eu vou ouvir funk, eu vou ouvir samba, eu vou ouvir outra coisa. Que adoração que é essa? Ah, nada a ver. Tá bom. É você quem está dizendo. E aqui está a palavra. Nós temos que ser verdadeiros adoradores. O povo precisa ver a diferença em nós. O mundo está sedento, mulheres. Está sedento para ver a diferença em nós. Está vendo a diferença em nós. E aí? Como é que está seu caráter de adorador? O que você tem ouvido? Sabe, o que você tem adorado ao mesmo Deus, ao único Deus, ou você só adora esse Deus aqui na igreja? Quer que eu vou mais fundo? Qual é a sua playlist no seu celular? Se eu pegar agora seu celular e colocar lá para a gente colocar, você vai passar vergonha? Como é que está a nossa playlist? Como é que estão lá os sons que saem lá dentro da minha casa? O seu vizinho ouve o quê saindo da sua casa? A sua televisão? Não, eu não tenho problema. Eu não tenho problema, pastora. Eu só assisto lá o rock. As risadas. Eu só nem sei o nome dos caras que estão lá na televisão. Né? Eu só assisto ele. Aí eu não tenho culpa, porque vai vir lá um sambista lá, o funkeiro lá, vai fazer o quê? Está entrando dentro da tua casa. Eu ouvi a pastora falar nessa manhã, servir a Deus não é fácil, não. Mas é fácil, gente. Não é fácil porque a gente quer tomar conta de Deus. Porque se a gente for obediente, é fácil. A pastora falou, ser crente não é fácil, não. Realmente não é, para aqueles que não querem servir. Mas é a coisa mais difícil para a gente, pastor. Por isso que é difícil. Porque a gente não sabe obedecer. Servir a Deus é difícil? É, porque a gente não quer obedecer. A gente não quer matar o nosso eu. Evangelho, queridas, é renúncia. Quer ter uma transformação de vida como teve Ruth? Renuncia.
Renuncie. O Espírito Santo hoje está pedindo aqui para cada um o que precisa renunciar. Você precisa renunciar. Deus, Ele procura os verdadeiros adoradores. Ruth, ela decidiu cortar o cordão umbilical com a adoração pagã. Quando eu me converti, queridas, eu tive que cortar muitas amizades. Porque não queria adorar mais o meu Deus, eles queriam adorar outros deuses. E às vezes a gente precisa cortar algumas coisas na nossa vida, para que a gente se torne realmente um verdadeiro adorador. Muitas aqui estão como a mulher de Ló. Está na igreja, mas vive olhando para trás, se transformando numa pedra de sal, porque não larga o passado. Passado já ficou no passado, Deus quer te dar o presente. Como é que você pode viver o futuro se você não larga o seu passado? Mas pastor, o meu passado chega, mulher, nesta manhã o Senhor falou, esquece o passado, porque eu tenho um futuro glorioso para você. Mas essa atitude não é de Deus, ela é sua. Deus, Ele te entrega a promessa, mas é sua. Amém? A sua existência, ela adora a Deus. Responde aí para você mesmo. A sua existência adora a Deus? Ou você tem aquela roupa que não serve para vir na igreja, só para você ir na festa de aniversário? Não, essa roupa não serve, porque tem uma, né? É lá na Zona Leste, entendeu? É vou contar para vocês o que acontece na Zona Leste. Elas não vão para a igreja, mas aí depois eu vejo nas redes sociais, mas é para o aniversário, pastora, está curtinha. Adora a Deus? Está vendo, gente, como é? Você é preciosa. Deus te ama tanto, por isso que traz a gente para ministrar dessa forma para vocês, para que a gente possa ser lapidada, para que a gente possa ser transformada. Gente, eu estou sentindo a presença de Deus. Ele fala, eu quero transformar a vida de muitas pessoas. Tem pessoas aqui que hoje estão quebrando uma barreira de desgraça na sua vida. Chega, esse tempo acabou. Amém. Terceiro, Ruth era decidida. Eita Deus, eu sei o que eu quero, eu já decidi. No versículo 18, quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, ela não insistiu mais. Você precisa saber o que você quer. Isso é forte, né? Você precisa saber o que você quer. Qual será essa decisão nessa manhã? Tem mulher aqui que insiste no cigarro. Mas eu não consigo parar de fumar. Você consegue sim, com a ajuda do Espírito Santo. Se hoje você decidir que você vai largar essa chupeta de Satanás, você vai conseguir. Porque está em cima desta palavra, em nome de Jesus. Como é que você vai adorar? Como é que você vai glorificar Deus? Fedendo a cigarro, por mais que você vai lá no banheiro, escondido e fuma. Deus está vendo. Tem que mudar. A gente precisa ter caráter cristão. Mas Ele vai te ajudar. Ele já está te ajudando. Se é esse o desejo que você quer, se você está decidida a realmente a mudar, Ele vai te ajudar. Em nome de Jesus. Amém? A gente precisa ser decidido, porque muitas vezes está difícil, eu vou recuar. Não. Aconteceu alguma coisa, a porta fechou, eu vou recuar? Não. Eu vou ficar dentro de casa? Não, a vitória não vai vir dentro de casa. Eu não vou ser transformada, porque quem transforma é a palavra de Deus. A minha fé não vai aumentar, porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir? Porque você está ferida, porque você está magoada, você vai querer parar? Não. Porque te frustraram, você vai querer desistir?
Não, Deus está te levantando muito mais forte, em nome de Jesus. E Ruth decidiu ir com Noemi. Ela sabia o que ela queria. Ela não tinha medo do desconhecido. Ainda mais depois de tudo que ela ouviu desse Deus. Decida, mulher. Nessa manhã eu falo, decida. Quantas vezes você já ouviu falar desse Deus? Aí você fala assim, ai, mas nada na minha vida muda. Eu só ouço o testemunho dos outros. Porque de repente está faltando uma atitude sua. Mas se você está ouviu direto durante não sei quantos anos, e até hoje não mudou a sua vida, hoje está decretado a sua vitória. Em nome de Jesus. Amém. Está decretado. Não tem jeito, como a pastora aqui falou, para chegar ao propósito eu tenho que passar por processos. E vocês acham que isso acontece na vida de vocês? A gente estava aqui, nós três conversando. Não é fácil os processos. É dureza. O que a gente tem que passar. Então você não se sinta sozinha. Mas a gente não desiste. A gente é feito Ruth. A gente é decidida. Entendeu? A gente é decidida. Ai, mas olha, eu desenhei um mapa, risquei ele todinho do que Deus tem que fazer na minha vida. Deus não vai andar pelas suas linhas. Ele vai andar pelo plano que Ele tem sobre a tua vida. Isaías 55:8 diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Confia em Deus. Confia em Deus, porque Deus vai cumprir, mas da maneira dele. Olha nós mulheres, gente, veja só você, lavando louça. Deus vai converter meu marido. Não, ele vai. Não, mas sabe o que vai acontecer? Ele vai, eu vou falar para ele me levar na igreja. Você fica tudo desenhando o plano. Deus vai lá, vai usar uma outra pessoa, nada a ver, ele vai converter seu marido. Então, ao invés de ficar desenhando o plano, só fica lá. Eu profetizo, Deus vai converter meu marido. Ele vai servir ao Senhor. Ele vai ser um pastor. Amém? Ele vai ser um pastor. Ele vai ser um profeta. Ele vai ser um evangelista. Ele vai ser um missionário. Agora deixa que Deus faça do jeito dele. Amém? É isso que você tem que fazer. Em nome de Jesus, a mesma coisa para o filho. Sabe, profetiza. Aí ele chega lá, sei lá, eu bêbado, drogado em casa. O que aconteceu? Não tem problema não, Satanás. Ele chegou assim hoje, mas eu profetizo que ele é o pastor. Em nome de Jesus. Tá bêbado? Vai para a cama, vai, aproveita e bota a mão na cabeça e fala assim: eu profetizo sobre a tua vida em nome de Jesus. Você já sabe, a mulher. Faz isso na vida do filho. Tem filho desviado? Unge a cama dele. Vai lá no travesseiro, ora. Quando você for arrumar a cama, começa a orar lá na cama dele. Você tem autoridade para isso. Em nome de Jesus. E aí você vai ver como você vai cantar o hino da vitória. E vai glorificar o nome do Senhor. Amém? Mas temos que praticar. Nós temos que ter decisões em todas as áreas da nossa vida. E por último eu quero falar de uma Ruth humilde. Humilde e disposta a servir. Ela era humilde. Ela não sentia a necessidade de ostentar. E não precisava ser vista. Às vezes aqui a gente dentro da igreja, está até falando para os pastores, né? Às vezes dentro da igreja, quando a gente entra, a gente quer ser visto. Ai, se a pastora não me cumprimentar. Às vezes a gente não vê. Ai, meu Deus, se ela não me cumprimentar. Aí já ficou aquela mágoa no coração. Aí acontece Satanás tampar nossos olhos, não deixar a gente ver, ou bloquear também. Segunda vez que ela não me cumprimenta. Ela deve ter alguma coisa contra mim. Mas aquele copo lá, você vê, ele está direto lá no altar. Lá ela cumprimenta o copo. Aquela lá que fica direto no altar, ali, ó. Ali com a pastora, ó. Pastor. Ela nem enxerga.
Qual é a motivação do seu coração? Você quer ser vista? Você tem que querer ser vista por Deus. Eu sempre falo uma coisa, que quem quer ser visto com a motivação errada, gente, pode se colocar de pink na primeira fileira aqui do culto, a gente não enxerga. Deus cega a gente para a gente não enxergar. Pode estar ali de pink, cheio de luzinha, e a gente não enxerga. Porque é motivação errada. Por isso que a gente tem que sondar o nosso coração. Salmo 139. A gente precisa sondar o nosso coração. Amém? Ruth, no capítulo 2, versículo 2, diz assim: Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Elas já estavam em Belém, ok? Elas voltaram. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Por acaso entrou justamente na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Ela pede para pegar os grãos que caíram. Só que ela estava atrás, ela não estava na frente. Ela se contentava com o que ficava para trás. Quando a nossa motivação, tudo o que a gente faz é servir a Deus, não importa se você está na porta, se você está na diaconia, eu não sei os nomes que aqui chama, se você está no louvor, não importa. Quando você se contenta em ficar para trás, Deus sempre vai te colocar na frente. Mas quando você quer estar na frente, você pode estar aqui no altar, gente. Lá na ZL tem isso. Você pode estar no altar, não brilha, nem aparece. Aquela pessoa que está servindo no primeiro amor lá na porta, ela é vista. Qual é a nossa motivação? Ruth aqui, ela ensina. Ela chegou no momento, sabe, que não tinha, que os segadores estavam deixando as espigas para trás. E ela começou a recolher. Só que Ruth se tornou dona dessa fazenda. Mesmo ela pegando as coisas para trás, Deus colocou ela depois como dona da fazenda. Sabe por quê? Porque Ruth se casou com Boaz. Quando nós fazemos as coisas para Deus, ela aceitou Jesus, ela falou: esse seu Deus é o meu Deus. Ela foi obediente a Noemi. Ela foi obediente a Noemi e falou: vai lá, vai trabalhar. Muitas vezes a gente é crente, a gente não quer mais trabalhar, porque acha que Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as açoeiras, e não quer trabalhar. Já viu crente assim? Ruth aqui dá um exemplo, ela trabalhou. Ela foi lá, ela persistiu, mas ela foi humilde, mas ela trabalhou. Ela pegou ali as espigas de milho, foi pegando, e não foi um dia só, nem 2 dias, nem nada. Depois que Deus realmente colocou ela na frente, ela se casou com Boaz. Mas muitas vezes, mulher, para você hoje, nesta manhã, para de fazer corpo mole. É dureza ouvir isso. Pastora, você veio para chicotear? Não, mas para moldar o caráter. Em nome de Jesus. Porque às vezes a gente gosta de colocar desculpa. Não, eu estou esperando Deus abrir a porta. Acorda meio-dia. Não tem, né? É na ZL, só na ZL. Na ZL tem. Não, eu estou esperando Deus abrir a porta. Não, eu estou esperando isso. Sabe, se coloca numa posição e coloca Deus na frente. Ei, vai trabalhar. A gente precisa, sabe, nós fomos chamadas para isso. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus não esqueceu de você. Por isso que Ele te trouxe aqui nesta manhã. Ele não esqueceu. Fala assim: eu serei fiel, adoradora, uma mulher decidida, humilde e trabalhadora. Amém. Sabe o que acontece? Pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Sabe o que acontece? Eu tenho perguntado para Deus: Senhor,
Por que muitas coisas a gente não vive mais na igreja? A gente não vê, eu vejo lá na igreja, lá a gente teve milagres de câncer, curado. Eu sou uma pessoa que fui curada de câncer. Para a glória de Deus, fui curada, sabe? Eu caí, quebrei o cóccix, Deus me curou de forma sobrenatural. A gente tem muitos milagres na igreja, mas eu falo, Senhor, eu quero mais. Eu quero viver mais, eu não sei vocês. E Deus tem falado para mim, a gente precisa ser moldada no caráter. Porque hoje a gente tem muita contaminação. A internet é boa, ela é boa, mas ela é prejudicial também. De repente, quem você assiste, quem você vê uma pregação, vai trazer uma pregação que não é bíblica. Vai trazer uma pregação que não é a luz da palavra. Hoje tudo Deus é amor, não é assim? Mas Deus é amor? Mas Ele é justiça também. Ele é justiça. Só que ninguém fala isso, né? O Deus da justiça, ele não existe. Sabe, é aquela coisa, todo mundo vai para o céu. A outra lá está em plena prostituição e tem certeza da sua salvação. Eu não sei que salvação é essa que ela acredita. Nós temos que nos consertar. Feche os seus olhos. Eu queria te perguntar, e você agora, você com Deus, se você pudesse se desligar um pouquinho, qual foi a última vez que você chorou pedindo perdão para Deus? Qual foi a última vez que você reconheceu um pecado que você tem? Um pecado que você está cometendo? Porque de repente a gente é crente, gente. A gente é crente e a gente não tem mais aqueles pecadão, né? A gente não prostitui mais. Mas são pecados que eu preciso ser arrumada no meu caráter. Pecados de caráter. Sabe, de caráter mesmo? Sabe, eu sou fingida. Eu tenho inveja. Eu tenho inveja das pessoas. Eu falo mal. Ou então, sabe aquele pecado de eu não consigo sentir a presença de Deus? Eu estou na igreja, mas você nem sabe o que você está fazendo aqui. Porque você não consegue mais sentir a presença de Deus. Sabe? São várias coisas que a gente precisa arrumar dentro de nós. Mas talvez, de repente, você foi muito ferida, você foi muito machucada. E está doendo aí dentro de você. Mas o Senhor te trouxe nesta manhã para isso. Para exatamente falar, como Ruth, Ele vai mudar a tua vida. Mas você precisa primeiro se arrepender. Você primeiro precisa pedir perdão. A gente não faz mais isso na igreja. A gente, para ir para o céu, primeiro milagre que a gente precisa é ter a certeza da salvação. É realmente eu pedir perdão pelos meus pecados. Às vezes eu tenho olhos maus. Outro dia eu olhei para uma pessoa e eu julguei a pessoa. Olha só que doido. Sabe, logo, uma pastora, você faz isso? Eu faço, eu sou mulher igual você, humana igual você. Eu olhei para a pessoa, eu já estava julgando dentro da minha mente. Só eu faço isso? Estava julgando já. Ai, não fui com a cara dela. Ai, não sei o quê. Ai, olha só, a minha mente foi começando a devagar. Aí eu falei, epa, para, Elaine, para, em nome de Jesus, Elaine. Senhor, me perdoa, eu quero amar essa menina do jeito que o Senhor ama, em nome de Jesus. Eu estou falando do meu pecado, para que vocês entendam que a gente falha a todo momento, mas a gente precisa pedir perdão. Coloque-se de pé, quero orar por vocês. Ruth se casou com